Oi, gente, sou a Alice da China e hoje eu quero compartilhar uma história muito incrível na minha vida. Como o português curou a minha tristeza. Como vocês sabem, o português e o chinês são duas línguas totalmente diferentes, né? E no meu caso, aprender um idioma tão distante do meu me ofereceu uma outra maneira de enxergar a vida. E foi por conta disso, as coisas tristes no passado agora começaram a se transformar. Como contei no último vídeo, a partir da segunda semana do meu aprendizado do português, eu comecei a escrever um conto da minha vida, que é uma história real de mais de 20 anos entre a minha vovó e eu. Naquela época, faltavam 2 semanas para chegar o aniversário da sua morte. A minha vovó partiu uma década atrás e a maior pena na minha vida foi que eu nunca tive a chance de acompanhar ela no último momento. E durante anos eu ficava sonhando com ela, sempre que me sentia muito culpada por algo na vida. E cada vez que eu acordava chorando todas as vezes. Então esse conto era para ela e também para o meu professor brasileiro, o primeiro brasileiro que me mostrou a beleza do português e também a empatia do povo brasileiro. Então assim, eu consegui terminar de escrever um conto em 2 semanas e o meu professor e eu levamos aulas de 2 meses para aprimorar o conto. A gente juntos corrigiu o texto em termos de uso gramaticais ou uso de vocabulário. Que foi assim que eu internalizei bastante a língua portuguesa. E também durante esse processo foi assim que o português entrou na minha vida. Essa língua virou uma ponte mágica entre eu e minhas memórias. Sabe, o português para os chineses tem um desafio muito grande de conjugar os verbos. Por quê? Porque em chinês as palavras nunca mudam, os verbos nunca mudam. Então, para indicar tempo, a gente só precisa adicionar outras palavras, mais palavras numa frase. Mas no português, não. A gente precisa lembrar todas as formas de conjugações irritantes. E a gente precisa aprender verbos que indicam presente, passado, futuro. E até tem um tempo que não existe em chinês, que é subjuntivo. Então, para mim, isso é louco. Louco, ao mesmo tempo bonito. Olha só que incrível. Cada vez que eu me expresso em português usando o subjuntivo, é como se eu criasse um universo paralelo. E nesse mundo, as coisas que costumavam me deixar muito triste no passado, agora eu posso enxergar com uma luz diferente. Então, assim, depois de escrever e aprimorar o conto, por um bom tempo eu parei de sonhar com minha vovó. É como se ela finalmente tivesse encontrado a paz, pelo menos para mim. E aí eu lembro, na última aula de revisão do conto, o meu professor me olhou nos olhos e me disse gentilmente: é uma conquista, né? Para mim, isso não é apenas uma conquista do aprendizado de idioma, mas também uma superação, uma autocura e também um presente para a vida. Espero que vocês também encontrem muitas surpresas e muita alegria nos seus aprendizados de idiomas. Abraços!